eu queria, meu corpo, minha carne, minhas emoções queriam, mas eu fiz a vontade de Deus, eu dei condições a Deus, eu agradei a Deus, eu optei por Deus e Deus recompensa. A Bíblia diz que nós temos que crer que Deus existe e que Ele galardoa, recompensa aqueles que dele se aproximam. Quando você obedece a Deus, você está se aproximando de Deus. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por hoje, porque não tem nada mais precioso do que o nosso dia que se chama hoje. Ele é tudo que nós temos. Não temos o ontem, o amanhã depende completamente deste dia e de como nós vamos aproveitar ou não cada oportunidade. Eu te agradeço por esta, te agradeço por estar aqui na tua casa, envolvido com as coisas, com a palavra, com a direção do Senhor. E peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor, meu Deus, opere e abençoe, que por meio deste culto, aqueles, meu Deus, que se comprometem, aqueles que te buscam, aqueles que invocam o teu nome, aqueles que fazem a tua vontade, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha manifestar o teu poder, que o Senhor, meu Deus, transforme, que o Senhor, meu Deus, opere, que o Senhor derrame unção. E eu creio, meu Deus, que a unção quebra, despedaça todo o jugo. Eu creio. E eu declaro em nome de Jesus que hoje seja um dia de jugos, de correntes e de cadeias sendo quebradas e despedaçadas pelo poder da palavra do Senhor. Como nós vamos fazer, como nós vamos falar aqui hoje, meu Deus, declarar a palavra deu a um povo um império, fez com que os inimigos fossem desapossados e o teu povo, no caso o povo certo, ocupasse um lugar, conquistasse uma terra e vencesse inimigos sem armas, sem recursos que todo mundo considerava necessário, que nós também consideraríamos hoje necessários para uma ocupação e conquista, mas por terem crido na tua palavra, eles viveram. E eu oro para que também nós, meu Deus, a recebendo, venhamos crer e que venhamos, meu Deus, conquistar o que é nosso, viver a promessa, ocupar o nosso território, nosso espaço e assim, meu Deus, agradarmos ao Senhor. Obrigado, eu consagro esse dia, eu consagro esse culto, eu declaro que todas as interrupções, eu declaro que os impedimentos, que os bloqueios, eu declaro, meu Deus, que cada situação que venha para atrapalhar, para impedir, que venha para distrair, eu oro agora ao Senhor em nome de Jesus para que caiam por terra cada uma delas e que o Senhor, meu Deus, o Senhor nos abençoe. Muito obrigado por tudo, eu creio e eu declaro a tua bênção sobre nós nessa terça-feira. Eu consagro esse dia por meio desse culto e declaro que ele seja bênção e instrumento de bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor tempo, o melhor vinho da minha vida. Diga, eu sou o odre novo
para aproveitá-lo. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Josué. Eu quero começar do capítulo 11. Isso aqui é a resposta de muita gente. Mas muita gente, né? Josué 11:15. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí, se a gente pega o versículo 12, Josué conquistou todas essas cidades. No próprio versículo 16, assim Josué conquistou toda aquela terra. Não é diferente. Deus não tem problema com substituições. Assim aconteceu com Terá. O Terá, ele saiu da terra dele com a direção e a decisão de chegar até Canaã. O Josué podia ter sido Terá. Sim, podia ter sido saído e indo, passando pelos processos, porque é assim que Deus trabalha. Deus não dá. Deus entrega, é diferente. Então, ele vai vendo a nossa capacidade. A parábola dos talentos mostra, e vamos lembrar que quem contou a parábola dos talentos foi Jesus, e ele disse: e deu a cada um segundo a sua capacidade. De forma que você que pensa assim, mas na minha vida demora mais para mim, comigo as coisas são mais lentas. Ou seja, o que acontece é que a sua capacidade ainda é pequena, porque no seu caso Deus deve estar entregando pouco aos poucos, ou seja, gradativamente você queria receber mais, e quem não, né? Quem não queria receber mais? Em qualquer coisa. Mas Deus dá um pouquinho e de repente você não percebe que começando pela ingratidão, você está sendo um servo inútil. Porque em vez de você reconhecer, ô Senhor, obrigado. E não é aqui agora, falando, né, falando no culto, falando na resposta agora aqui na palavra. Não, Senhor, então obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pelo pouquinho, obrigado pelo que está nas minhas... Não é o só, não é a expressão, mas é a atitude. É aquela atitude já desde a primeira atitude intencional mental. Que tem atitudes que a gente tem na mente que é ainda um ranço, né? Mas tem atitude intencional. Então, por exemplo, eu posso, numa madrugada como essa, tendo dormido poucas horas e as últimas horas, de repente, não ter sido, você não ter lido as melhores mensagens, não ter ouvido as melhores conversas, não ter passado os melhores momentos, e ainda soma-se que você dorme pouco, mas você tem que acordar na madrugada, numa manhã fria, naturalmente. Você pode acordar e pensar em 5 minutos, porque está muito frio, está muito cedo, eu estou muito cansado. E aí vem também
já coisas junto, né? Ah, sabe por que eu tenho que levantar? Isso é o ranço. É uma coisa que tem ali à disposição. Mas o que é o intencional? Então, estou te descrevendo a minha madrugada, agora há pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu tenho um propósito. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque agora eu tenho uma água quente. Obrigado porque eu tenho roupa. Obrigado porque eu tenho calçado. Obrigado porque eu tenho um culto. Obrigado, Senhor. Porque eu tenho como chegar na igreja. Eu estou no horário. Obrigado, meu Deus. Me dá uma direção da tua palavra. Me mostra. Intencional foi isso. Mas se eu fosse pegar o ranço, sabe? Aquilo que você recebe, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você viveu sem ter quisto viver, aquilo que está acontecendo à tua volta, aquilo que está acontecendo no ambiente que você está. Eu podia estar aqui agora ingrato, insatisfeito, amarrado, carrancudo, sabe? Num peso e ser um peso. E tornar o ambiente pesado. É assim. Então, graças a Deus, não. A intencionalidade foi fazendo eu puxar a corda certa. Eu fui puxando a corda da sabedoria, a corda da bênção, a corda de declarações poderosas, a corda de saúde, a corda de ânimo, a corda de alegria, a corda da gratidão. A corda da gratidão, sempre quando eu vejo, eu estou puxando ela. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por isso. Às vezes eu não vejo, mas eu procuro mais, até o que eu encontro, algo para ser grato. Então, todos nós temos as opções. Você pode até não estar usando. E isso torna você capaz ou não para a próxima fase, para o próximo recebimento. Como Jesus disse, cada um recebia segundo a sua capacidade. Então não adianta eu reclamar que eu estou recebendo pouco, que está demorando, quer dizer, eu estou recebendo pouco, em muito tempo. Eu preciso aumentar minha capacidade. Seja intencional. Como que é ser intencional? Comece sendo grato. A gratidão é o reconhecimento do que você tem que ninguém mais tem. E não deixa o diabo, não, mas todo mundo tem. Não, eu não sei como todo mundo tem. Eu sei o que eu tenho. Pode até parecer, pode até ser parecido, mas quando eu acredito em algo único da minha parte com Deus, e quando eu acredito em algo único da parte de Deus comigo, pode até, na verdade, pode ser igual, mas se eu vejo aquilo diferente, aquilo vai se tornar diferente para mim. Que é o que aconteceu na caminhada de tantos. E aí eu já posso citar o próprio Abraão. O Abraão acreditou em Deus. Tanto que está escrito que por ele ter crido no Senhor, aquilo lhe foi creditado como justiça. Ele não tinha nada, mas ele decidiu, ele foi intencional. Eu acredito no que Deus, ele falou comigo. Mas o que eu tenho aqui para me... o que eu tenho aqui? O que eu tenho comigo? O que eu tenho em mim? Não tenho nada, mas eu acredito em Deus. Então, diferente já do Terá, o Abraão, quando saiu da terra, ele foi obedecendo a Deus. O Terá, ele não obedeceu. Por que eu fiz questão de ler o versículo 15? De tudo que o Senhor falou com Moisés, Moisés falou para Josué. E Josué não deixou de obedecer nada de tudo
que o Senhor havia dito. Você vai falar, e o Moisés? Nós sabemos que o Moisés, no final, ele já teve as suas próprias opiniões acerca, dos assuntos de Deus. Ou seja, isso aqui é de Deus, isso aqui foi Deus quem falou, Deus determinou, mas eu tenho a minha própria opinião sobre isso. Eu penso que não é bem assim, não é bem dessa forma. Então ele fez do jeito dele. Tanto ele fez do jeito dele e não era o jeito certo, que Deus já não contou, Deus não contava mais com ele. E aí a gente pensa, né? Mas até hoje é assim? Até hoje. Quando nós vamos aqui para o capítulo 1, no versículo 3, olha como Deus já começa falando com ele. Deus já tinha falado com ele que Moisés já estava morto, né? Ó, acabou esse período, acabou esse tempo, acabou essa jornada do Moisés. Mas, ó, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, até o mar grande, no oeste. Olha isso aqui, ó. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu poderia pegar um versículo aqui agora e colocar no lugar dele, que esse é um versículo que ele explica, o outro versículo explica esse aqui. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Quando a gente pensa em Canaã, Canaã é um lugar muito bom, ocupado por pessoas muito ruins. Entenda-se ruim quem não tem nenhuma disposição em obedecer a Deus. Pronto. Eu não tenho disposição de obedecer a Deus, eu não tenho. E a gente vê a história, os cuidados que Deus teve, né, que Deus ele vai dando direções, Deus dá direção espiritual, Deus fala com o que a gente não deve se misturar. A Bíblia fala do que é a aparência ruim, a aparência negativa, a aparência do mal. E a gente vê na própria jornada dos israelitas hábitos cotidianos que o Senhor os instruiu para que eles não fossem aos poucos se perdendo, né? E desde aqueles altares, lá em Canaã tinha os outeiros, tinha os altares, tinham ali demarcações, né, de centenas de anos de vivência daquele povo, tinha em vários lugares como se fossem mini ídolos. Que o povo de Israel, quando chegasse, não ia ver todos de uma vez e não lidaria com todos. Mas o Senhor disse, conforme vocês forem achando isso, destrua isso. Quer dizer, passa um tempo que assenta, né? Sabe? Você vive algo, conquista algo, você é cobrado por algo, aquilo te causa um impacto negativo, emocional, aquilo naquele momento te faz, né, levantar. Às vezes você tem uma discussão com seu cônjuge, você tem um problema no seu trabalho, você é cobrado, você recebe uma punição, uma sanção. A gente tem aquele momento. Como também tem quando você recebe algo novo, conquista algo novo, compra uma coisa nova, né? Você vai lá, compra um celular novo, você põe uma capinha, vai lá, tem um paninho lá, você pega, vai fazer uma coisinha, limpa a tela, né? Limpa a traseira. O que acontece? Você vai usando aquilo ali
Você vai vendo aquela capa ficar escura, o carro, compra o carro novo, você tem dó até de tirar o plástico, tiro, não tiro, tiro, não tiro, tiro. Aí depois vai lá, vai. Vai falar, todo mundo é assim? Não. Mas há uma tendência. Você vai perdendo aquele senso de preciosismo bom, né? Tem um preciosismo que é bom, tem coisa que você não pode aceitar que ela seja banalizada. E a primeira coisa que a gente não pode aceitar, banalização, é na nossa mente. A gente vê que desde a espiritual, isso a gente viu acontecendo com Israel. É uma coisa que, por exemplo, a gente vê acontecendo aqui, né? Vamos tratar, por exemplo, essa terra como uma espécie de Canaã para alguns brasileiros. Eu acho que até para outras nações. Mas como eu não sei como era o espiritual de outras nações, eu não sei se tinha algum ministério de mudança de vida nos outros países, lá no Brasil, de onde nós saímos, tinha. E o que acontece? É o que a gente falava ontem ainda no programa. A pessoa chega aqui e aqui tem uma cultura espiritual. Apesar da religião predominante ser a protestante, mas a maneira de se praticar essa religião aqui, ela é uma maneira morna. Tradicionalmente, e já de forma bem estabelecida, a gente vê aqui que é um negócio bem separado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente vê que se a pessoa não pegar, não, deixa eu pegar isso aqui e estabelecer. Eu vou buscar Deus, eu tenho horário, não é dia, eu tenho horário para buscar a Deus. Ela vai se acostumando, ela vai vivendo, ela vai fazendo as coisas segundo a terra, segundo a cultura, segundo o que já está estabelecido, e não segundo a palavra, a mensagem do seu Deus. Então ele falou, como eu prometi a Moisés, não é diferente para você, não é algo novo para você. E tem um lado que o novo ele é muito bom, mas tem um lado que o antigo ele é necessário, quer dizer, já há algo estabelecido. Nós tivemos uma parte esse ano que a gente ouviu a palavra, não removam os marcos antigos. Tem coisa que não é nova para nós, e às vezes ela é até, como é que eu posso dizer? Tem coisa que é enjoativa a ouvir. Sim, não é agradável. Eu vou falar a verdade, eu tenho coisas que eu ouvir de novo não é agradável. Eu já sei, já conheço, mas olha como é que Deus começa falando com Josué, como prometia a Moisés. Deus não faz graça para ninguém, sabe? Deus não quer ganhar ninguém ali na manipulação. Sabe aquela coisa assim, ó, com você, Josué, algo inédito, novo, ó, é fresquinho. Não. O que eu já tinha falado, já estava estabelecido. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. E aí o Senhor fala do território, né? E aí tem a palavra que eu quero me apegar nela. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Então, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aí vem aquela frase épica, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento. Não foi nem ao Moisés, lá aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o Josué pega uma missão. Como eu posso olhar
e tratar dessa mesma maneira. O que era para o meu pai ter vivido? O que era para a minha mãe ter vivido? O que era para o meu avô ter vivido? Que eles não viveram. Era para o Moisés ter vivido isso aqui? Sim ou não? Sim. Se Deus prometeu para ele, por que ele não viveu? Porque Moisés, com as decisões dele, não chegou até lá. Ele viu. Alguns emocionados vão dizer, mas ele chegou até lá. Então, mas foi até onde ele chegou, ele não chegou mais. E aí eu tenho que voltar, esse culto aqui é um loop na parábola do semeador. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. A capacidade do Moisés foi conduzir o povo até a beirada da terra. E não entrar dentro da terra. Mas o Moisés, o homem mais manso, exatamente, ele chegou até lá. Não adianta eu falar, eu tenho uma imagem de mim. Inclusive, a primeira coisa que tem que cair por terra, nesta manhã, neste culto, é a imagem que alguns de nós têm de si mesmo. Principalmente a imagem que está se nivelando por cima e não está entregando aquilo que a gente acha que é. Não, porque eu acho que eu sou mais, eu acho que eu tenho mais. Mas o que eu estou vivendo? De repente eu penso que eu sou o cara da conquista de Canaã. Mas eu nem entrei em Canaã. Não, mas eu... Então... mas e a fé em Deus? Então, se a fé for em Deus, a fé em Deus leva uma pessoa prioritariamente, repita comigo, prioritariamente, a obedecer. Não, mas eu creio que eu sou, eu creio que eu vou fazer. Então, se você crê em Deus, você vai obedecer a palavra. A gente não vê aqui expressões do Josué dizendo eu sou, eu sou, eu sou. Mas a gente vê a expressão que ele fez o quê? Obedeceu. De tudo que o Senhor falou com Moisés, Moisés falou tudo para Josué que não deixou de fazer nada de tudo que o Senhor tinha falado. Então, peraí. Nós estamos vendo aqui pelos resultados, e olha que eu mostrei para você aqui lá no capítulo 11, que em cima desse versículo está escrito conquistou todas as terras, e embaixo desse versículo está escrito conquistou todas as terras. O resultado comprova que a fé em Deus, ela obedece a Deus. Por que a gente vê hoje uma rotatividade de pessoas na igreja, e a gente vê hoje muitas pessoas na igreja fracas, oscilantes, pessoas que têm, todo mundo tem um problema, mas infelizmente muitos ainda eles sucumbem aos problemas como os ímpios, porque eles não estão usando a fé para obedecer a Deus. A pessoa recebe uma palavra, em vez de ela pegar aquilo e falar assim, essa é a minha missão. Ela fica buscando, porque o que mais hoje isso é socado na gente. Não é colocado, é socado mesmo. Sabe aquela coisa da medida, a medida recalcada, sacudida, assim, estão fazendo isso conosco o tempo todo. O hedonismo. Então, as pessoas hoje, na grande maioria, na maioria esmagadora, elas não estão buscando saber qual é a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espera aí, o que Deus tem comigo aqui? O que Deus espera de mim aqui agora? Elas estão buscando em qualquer situação, e isso inclui a igreja
cadê o meu prazer? Sabe, é aquela frase famosa para nós. O que eu ganho com isso? Então você vê pessoas que vão mais à igreja já hoje para terem prazer de encontrar alguém, prazer daquele momento do louvor ser um momento emocional, onde a pessoa ela tem emoções como se ela estivesse num show, né? Aquela coisa que ela vai, ela dança, ela sente, um prazer mesmo, é um prazer. O culto tem que ser aquele culto bem macio, né? Tem que ter uma competição entre a poltrona e o culto. Qual que é mais macio, né? Se é onde ela vai colocar o traseiro ou se é o que está chegando no ouvido. Se for duro, opa, aí já, não, opa, não. Isso aí está errado. Deus não tem isso para mim, Deus não tem isso comigo. Então, nós não vemos isso aqui em Josué. Nós não vemos isso aqui, por exemplo, no Abraão, que foi o que viveu o que o Terá não viveu. Eu, particularmente, vejo que o Terá, principalmente no aspecto emocional, teve aquele momento que só cabia uma decisão, um rompimento agora, superação. Eu vou em frente apesar e a despeito de perda, meu filho morreu, tem essa terra que é familiar, mas, tenho uma missão, tenho um propósito, tenho um destino claro, que era Canaã. Não. O alívio momentâneo é uma busca pelo prazer. O alívio, eu quero relaxar, que é o que às vezes alguns começam a fazer, desde aquele pequeno vídeo que você sabe, não é para mim, não é o meu, isso aqui não vai me acrescentar nada, e aí aquilo vai desencadeando coisas e situações, até a pessoa que já se entregou totalmente. Isso é visível, a gente vai ver o resultado disso na mente, uma pessoa que ela para de crescer, o cérebro não tem limite. Mas a Bíblia mesmo fala isso direto, não tem aquelas pessoas que você encontra hoje, que você encontrou lá há 10 anos, as conversas são as mesmas, as expressões são as mesmas, o tipo de brincadeira é o mesmo. A pessoa vai falar com você assuntos daquela época e você vê até as mesmas reações dela, sabe? Os erros, que é uma coisa que é difícil, né? Porque às vezes você tem um pai que é assim, às vezes você tem uma mãe que é assim, um tio que é assim, ou você está mesmo, como se diz, você está na unha do Satanás, né? Que você pode ter um cônjuge que é assim. Aquela pessoa que você está junto com ela ali e apesar de você estar ali com a Bíblia, e você às vezes até ser uma Bíblia, você está ali crescendo, buscando a Deus, as suas expressões, elas vão ficando polidas, né? Porque o que é polir as nossas expressões? Elas ficarem cada vez mais alinhadas à palavra. Elas ficarem mais parecidas com o que Deus fala. O polido no falar não é aquele que fala as palavras mais difíceis, mas é aquele que tá alinhado com a Bíblia. É aquele que você vê que a pessoa ela tem uma resposta segundo Deus para tudo. Ela não está antenada, né, nos assuntos seculares. Ela tá ligada à palavra. É aquela pessoa que você está falando de uma coisa, ela já lembra de algo que ela leu. Ela lembra de algo que ela ouviu da palavra. Então tem um assunto, você vê que a pessoa ela não vai conseguir discorrer sobre aquele assunto sem citar um exemplo, sem citar um arquétipo bíblico, sem dar ali uma direção que está na palavra, que você vai lembrar, e se você não sabe, você vai crescer com aquilo, você vai aprender com aquilo. Opa, olha, eu não sabia. Olha, tem esse assunto. Olha, aqui tem isso aqui. Como ainda eu coloquei ontem, né?
Tinha que pegar depois, fazer um corte também aí da parte do Felipe, das filhas dele, porque hoje, com todo o recurso aí, né, que a gente tem gente que levanta essa bandeira ainda, né, e olha que hoje a gente está num tempo que tem mulheres que estão sendo até não porque elas querem, mais fortes do que alguns homens que deveriam estar ocupando esse lugar, né, e em vez de ocupar esse lugar, estão criticando as mulheres que estão ocupando um lugar que está vazio. Porque apesar de ter muita igreja, apesar de ter muita gente nominalmente pregando a palavra, pouca gente está pregando a palavra de Deus. Muita gente está pregando a sua própria mensagem, que é aquela mensagem cheia de opinião, aquela mensagem com viés, aquela mensagem rebuscada, sabe? Aquela mensagem que a pessoa ela teve que fazer um monte de manobras para conseguir entregar o que ela está entregando. Não é pura e legitimamente a palavra de Deus. Que é o caso do Josué. O Josué, ele passou 40 anos ali, à sombra da palavra, à sombra de uma liderança de quem recebia a palavra. Quando ele assume, o Senhor falou, como eu prometi a Moisés, não tem nada, eu não vou te falar uma coisa nova, Josué. E você é o cara, por quê? Por que que ele era a pessoa? Porque ninguém em todo Israel tinha ouvido tanto a palavra como ele. Ninguém tinha visto tanto as direções como ele. Então agora, você já tem material. Usa o material. E eu posso dizer para quem está aqui, para quem faz parte do Ministério Mudança de Vida. Nós temos material. Nós não temos motivo. Você pode dizer, mas é difícil. É difícil. Mas para isso o Senhor disse assim, seja forte. Seja corajoso. Tem momentos que você não tem... É o que eu falei de acordar hoje cedo. Eu estava com vontade, assim, me deu uma vontade de levantar da cama, assim, que eu não via a hora. Não. Mas, em vez de se apegar a tanta coisa, eu me apeguei ao que eu sei e não ao que eu sentia na época. O que seria o prazer? Dormir ali pelo menos mais 2 horas? Me entregar a qualquer tipo de sensação agradável para o corpo? Relaxamento da mente? Que é o que hoje você tem à mão. Você tem no teu celular, você tem nas pessoas. Hoje, o que não falta é gente que vai falar assim para você, não precisa de tudo isso. Não, se dá um desconto, relaxa. Não. Josué não deixou de fazer nada, sabe? Opa, peraí, isso aqui tem que fazer? Vamos fazer. Isso aqui é desse jeito. Não, mas a gente podia... Qual que foi o segredo da vitória dele? Não teve acréscimo. Ele viveu a missão. Minha missão é essa. Vou fazer isso. Ele se colocou, se concentrou e ele não se desviou daquilo. Peraí, ele e a família dele, tanto que no final do livro, ele diz, eu não sei quanto a vocês... Sabe, entramos, teve toda aquela tensão, aquele momento crítico, aquele momento muito difícil, vamos dizer assim, mas ele podia dizer agora, ele podia ter dito, agora eu vou relaxar. Vamos lembrar que Jesus condena aquele homem que tinha conquistado muito
e disse, agora eu vou arrumar mais um celeiro, porque eu conquistei demais, nem tenho onde guardar tudo, e agora eu vou fazer o quê? Vou comer, beber e dormir agora, eu vou relaxar. O Senhor falou o quê para ele? Quem lembra da expressão? Louco! Não tem tempo para parar, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Vai para quem? O que você tem? O que vai ser feito disso? E aqui o sentido não é de você trabalhar 25 horas por dia, não. É que existe uma ordenança de Deus. Se ela não for prioritária na sua vida, se ela não for priorizada, você está perdendo o que você está fazendo. Se é trabalho, se é entretenimento, se é relaxamento, se é investimento, no que for. Não é Deus o teu foco, não é Deus o teu destino. Pode fazer, pode correr, pode relaxar, pode achar que você vai reter alguma coisa, não retém. O meu povo cometeu 2 crimes. Abandonou o Senhor, a fonte das águas vivas, e cavou para si cisternas, suas próprias cisternas. Não, eu vou fazer o meu depósito aqui. O que pode ser isso? O dinheiro. O que pode ser isso? Encontrei o meu amor, meu bem, minha mulher da minha vida, meu homem da minha vida. Agora tudo que eu preciso eu vou me resolver com essa pessoa. Eu vou amar, eu vou ser amado. Agora eu tenho alguém, agora o que eu não vivi, agora o que eu buscava. Louco. Não, eu estou atrás do dinheiro porque eu vou trabalhar tanto tempo, eu vou ganhar dinheiro, e quando eu tiver dinheiro eu vou guardar, depois eu vou viver uma vida assim. Louco. Não, eu vou aproveitar essa fase porque eu tenho que viver, eu tenho que viajar, eu tenho que ir, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter. Durante tantos anos. Depois, não. Louco. Seja um Josué. Josué, depois de todas as conquistas, ele para, olha para o povo e fala assim, se vocês quiserem buscar os deuses que tem além do Eufrates, vocês podem ir. Tal como Elias falou, né? Se Baal para vocês é Deus, Deus nunca prendeu o povo, amarrou, acorrentou o povo, vocês vão me buscar ou vocês vão morrer. Não. Vocês querem a vida com outros deuses? Está aí. Ele falou assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, tudo que eu fiz até agora foi em Deus, foi por Deus, foi para Deus, foi com Deus. E agora, Josué, agora que você conquistou, e agora que você ocupou a terra, agora que você está na tua parte da terra, eu vou continuar servindo ao Senhor. Quer dizer, isso aqui para mim não é um peso. Isso aqui é o meu estilo sábio de vida. Em toda a vida do Josué, esse versículo aqui se cumpriu. Em toda a vida de Josué, que está aqui, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Nós não vemos alguém, um rei, um líder, nós não vemos um fraco, nós não vemos um familiar problemático que foi problema para o Josué. Como muita gente às vezes quer afirmar. Mas o fulano é o problema da minha vida. Ninguém pôde resistir ao Josué. Por quê? Porque ele seguiu, porque ele viveu para obedecer. Quando a gente vive para obedecer, as pessoas, elas não têm esse peso na vida da gente. Mas o fulano é difícil. Você está focado em obedecer a Deus? O que tiver no teu caminho vai se submeter a Deus igual você se submeteu. Mas tem uma regra aqui. Mas tem uma pessoa aqui. O que o Senhor disse para o Pedro sobre a igreja? Mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Então quer dizer, se a igreja é do Senhor,
E não é só a igreja, CNPJ, templo, organização. Igreja, eu sou a igreja do Senhor. Ah, o diabo levanta. Ele levanta, é o propósito dele. A gente tem o nosso propósito, o diabo tem o dele. O diabo está condenado, não tem salvação para o diabo. Então, não dá para esperar coisa boa de quem é caído. Eu posso cair e me levantar, o diabo caiu, não tem como levantar. Biblicamente, ele não tem jeito, não tem palavra para o diabo, tem palavra para os filhos. O diabo e os demônios, eles são eternas criaturas. Não há a chance do diabo mudar e dos demônios mudarem, porque eles são eternas criaturas. Olha a grande diferença. Os demônios são criaturas caídas, eternamente condenadas. Eu já fui uma criatura, hoje eu sou filho. Nunca vai haver o nome filho para um demônio. Então está grande diferença aí. A própria Bíblia fala sobre isso. O filho tem um tempo que ele ainda não sabe que é filho, porque ele é criança, ele é menor de idade. E às vezes ele pode até se comparar ao servo. A própria passagem do filho pródigo mostra isso. Que a gente às vezes tem uma inconsciência, e a inconsciência, ela gera inconsistência de identidade. Lembra do que o filho pródigo fala quando ele estava caindo em si? O que ele fala? Quem lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Estava lá, estava desejando a comida dos porcos. Ele estava naquela lama espiritual. Ele não estava só na lama física. Porque a nossa condição material, nossa condição física, ela está muito atrelada, e eu não falo o que acontece com você, mas eu falo a que você se submete. Uma coisa é está acontecendo algo no país, está acontecendo algo na cidade, está acontecendo algo no bairro, acontecer algo com a sua casa, com o seu carro, acontecer algo no lugar que você está. Outra coisa é a que você se submete. Então, não aconteceu com aquele garoto, naquela passagem, dele cair no chiqueiro. Ele chegou até o chiqueiro, porque ele se submeteu àquilo. Até que ele caiu em cima, mas espera aí, na casa do meu pai, qualquer servo come melhor do que eu estou desejando comer. Se eu for lá e pedir para ele perdão e misericórdia, e eu for um servo dele, eu vou ter uma vida melhor do que eu tenho aqui. E ele foi. Mas veja, ele não tinha ainda total consciência, ele não tinha recobrado. Porque quando ele chegou no pai, não, você não vai viver como servo, você vai viver como filho. Eu sou filho. Você é filho. Então, o diabo nem servo, não é? Mas se precisar, ele vai virar. Porque como diz as frases evangélicas, né, clichês, quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Talvez você fale, não é bíblico. Não, essa não é não. Mas é verdade. Então, não tem. Então, o que eu vou esperar do diabo? Espere o mal. Espere que ele se levante. Mas uma vez que eu estou na posição do Josué de obediência, ele se levanta contra a igreja, como igreja que eu sou, como igreja coletivamente que nós somos. Ele se levanta contra os ungidos. Mas tal como Josué que obedeceu de novo, obedeceu continuamente. E foram caindo por terras reinos, reis, domínios. Foram caindo por terra já dominações. Na nossa vida também vão caindo por terra reinos, fortalezas, potestades, dominações, crenças,
coisas estabelecidas, pessoas estabelecidas que não estão na mesma fé, que não estão na mesma frequência, na mesma sintonia que nós estamos com Deus. E o nosso lugar, se ele ainda não foi ocupado, ele é ocupado, ele é estabelecido e ninguém, não tem uma pessoa que pode resistir a você. Se você fizer a sua parte, como Josué, se você não deixar de cumprir nada que vier à tua frente, ó, Deus falou isso comigo, então eu sei, agora não, antes eu não sabia, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a informação, e não adianta falar, mas é difícil para mim, o que você quer? Você quer ser a resistência? Ou você quer cair diante da resistência? Eu não quero cair diante de nenhuma resistência, eu quero ser a resistência. Então, eu preciso, naquilo que vem à minha mão, eu preciso dar a resposta certa para Deus. E a resposta certa sempre é agora de manhã, é no dia frio, é no dia que vai estar calor, é no dia que você está cheio de vontade, mas a gente, quando tem vontade, a gente não tem vontade de fazer só uma coisa, a gente tem vontade de ter o prazer. Então, você vai ter que fazer o que é certo. Quando você não tem vontade nenhuma de nada, que parece que levantar até o dedo, você está deitado, levantar o dedo às vezes parece que é sofrível e dolorido. Não é a vontade, é a resposta de obediência. Então, quando você dá esse tipo de resposta na vida, você vai ver frases como essa para Josué sendo atribuídas a você, sendo conjugadas na sua vida, tal como foi a vida do fulano. Foi uma vida abençoada, foi uma vida vitoriosa, foi uma vida ali que nada, ninguém, ninguém podia resistir. Ah, mas tal coisa aconteceu, não pôde resistir. Fulano prevaleceu, fulano se estabeleceu, porque, mas demora. Demora porque é a prova que a gente vai dando no tempo para Deus de obediência. Eu senti isso aqui, mas eu obedeci. Eu queria, meu corpo, minha carne, minhas emoções queriam, mas eu fiz a vontade de Deus, eu dei condições a Deus, eu agradei a Deus, eu optei por Deus. E Deus recompensa. A Bíblia diz que nós temos que crer que Deus existe e que Ele galardoa, recompensa aqueles que dele se aproximam. Quando você obedece a Deus, você está se aproximando de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. A melhor resposta que você dá agora é a obediência. Eu quero. Não. Eu quero, melhor. Nossa, maravilhoso. Eu quero obedecer. Mas às vezes não é que eu quero. E eu não preciso querer, eu só preciso saber. Eu não vejo. E olha que ontem ainda eu estava dando uma relida no livro de Josué. O livro de Josué é um manual de conquistas. E sabe, uma palavra que você vai ver quase nada, a palavra querer. Você vai ver assim, eu não me apeguei a esse detalhe, podia até ter marcado e contado, eu sei que seriam pouquíssimas, mas você não vai ver esse verbo. Eu quero, não, eu sei. Tanto que o Senhor falou, que eu falei, as palavras que você tem que saber. Você já sabe, você já recebeu, você ouviu. Você não estava... Olha, que coisa maravilhosa. Uma coisa que você tem uma impressão. O livro de Josué talvez é um dos livros que confirmam a palavra destino. Por quê? Porque você vê que o Josué,
aqueles 40 anos que ele passou à sombra de Moisés, quando Moisés estava em movimento, e à sombra da entrada da tenda, porque muitas vezes ele ficava do lado de fora, a entrada, ele não ficava dentro. Foram tão importantes para ele como os outros anos que vieram depois. O que significa? Que tem coisa que a gente vive agora que é entediante, que é chata, que é demorada, que é monótona, parece que a gente está ficando para trás. Porque eu imagino o Josué às vezes parado, olhando alguns outros homens na idade dele, no auge do seu vigor físico, fazendo, trabalhando ali, tendo algumas coisas. E ele tinha que ter aquela decisão de se manter ali, né? Será que é aqui mesmo que eu tenho que ficar? Aqui que é meu lugar? Não podia estar rendendo muito mais ali, fazendo tal coisa ali, moendo alguma coisa ali, malhando um trigo ali, pegando umas ovelhas ali, né, tal. Não, esse aqui é o meu lugar. E a gente vê que ele ter ficado ali era exatamente o que ele devia fazer. Ali já era obedecer. Ele teve direção para ele estar ali, para ele ficar ali. E aí o que eu falo de destino? Tem coisa na vida da gente que se você tentar ligar coisas agora para que elas se encaixem e façam sentido, elas não vão fazer sentido. Elas não vão se conectar agora. Mas quando lá no futuro você pegar e olhar para trás e chegar no tempo de agora, você vai entender o porquê do agora. Mas agora você não vai entender. Eu olhando para a vida do Josué, claro que eu vou olhar com o meu olhar. Eu penso que ele, durante algum tempo, ele não entendia algumas coisas. Mas, olha, eu fui um dos dois ali que deu um bom relatório. Eu fui um daqueles dois lá que estava disposto a enfrentar. E aí o Moisés ainda dá o gostinho para ele, né? Naquela batalha contra os amalequitas, dele ser bem a parte ativa. Vai lá e luta contra os amalequitas, e ele vê ali, na ponta da espada dele. Só que também ele soube que não era a espada dele, era a mão de Moisés. Deus tem uma maneira, vamos dizer, interessante de trabalhar, né? Aí ele fica ali. O Josué não ficou parado. Não, ele não ficou parado, mas ele não era. Primeiro que ele não era a parte ativa. Ele não era, apesar de líder de tribo, ele não era linha de frente. Ele estava ali mais nos bastidores, mais por trás do Moisés. Ele era um auxiliar. Mas ele passou por aquele tempo. Ele viveu aquele tempo. Ele obedeceu naquele tempo. E ali foi o treino para ele obedecer quando ele se tornou o líder. Para ele conduzir toda aquela nação. E o feito dele foi o feito que o Moisés, que foi um líder admirado, respeitado por ele, não alcançou. Ou seja, tem cada coisa na sua vida. Se você tem uma decisão, que é obedecer a Deus, não tem nada que está fora do lugar, nada que está exagerado, nada. E lembra do que eu falei, não é o que está acontecendo,
você toma decisões. Às vezes você está tão preocupado com as coisas que você não tem controle, com o clima, com a situação política, com o que um governo está fazendo, o que está acontecendo com alguém que você não fez nada para aquela pessoa tá naquele estado. Tenha a sua atenção nas suas obras e faça suas obras serem obras de fé. Faça suas obras serem obras obedientes. Você tem que ter essa convicção que eu estou fazendo agrada a Deus? Sim, então continue. O que eu estou fazendo agrada a Deus? Não, então deixa eu sair desse caminho e voltar para o caminho certo, que é o caminho que agrada a Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, primeiramente eu recebo essa palavra. E eu oro para que cada coração receba também. Eu peço que não tenham sido apenas os ouvidos de quem a escutou, mas eu oro para que ela permeie os corações, que ela entre em cada coração. E que aqui, meu Deus, ao terminarmos esse culto, tenhamos mais Josués, mais homens e mulheres, mais pessoas dispostos a agradarem ao Senhor, a fazerem a vontade do Senhor, a darem, meu Deus, glórias ao Senhor, como a tua palavra diz, que na boa parte do tempo que o Abraão viveu sem ver o cumprimento da promessa, ele dava glórias a Deus, com a postura dele, com as ações dele, com as reações de fé dele, ele dava glórias a Deus. E eu oro para que assim também sejamos nós. Que não sejamos o Terá, que não sejamos como no final da vida o Moisés, mas que sejamos o Josué, que sejamos o Abraão, aqueles que receberam a mensagem, que receberam, meu Deus, uma missão e que cumpriram a missão, que tomam a decisão diária e às vezes a decisão horária de obedecer a tua palavra. Não, eu vou fazer por Deus, eu vou fazer pela palavra de Deus, eu vou fazer de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho um sentimento aqui, eu tenho uma emoção aqui, eu tenho até uma vontade aqui, mas obrigado, Senhor, porque eu tenho uma palavra aqui, eu vou fazer de acordo com a palavra. Eu vou cumprir com a tua vontade, eu vou obedecer. Senhor, que se levantem pessoas hoje que obedeçam, que pessoas tomem a decisão de obedecerem, porque essa é a resposta que o Senhor quer de cada um de nós. É essa postura que o Senhor espera ver em cada um de nós. Esses são os passos que o Senhor quer ver, meu Deus, de cada um de nós. Passos de fé, que são, meu Deus, atitudes obedientes. E assim, meu Pai, eu creio, e eu posso também invocar o nome do Senhor agora e declarar mudanças, declarar que cada um desses itas venham cair por terra agora, que hoje seja mais um dia, que ninguém, meu Deus, possa resistir a nós, nem com inveja, nem, meu Pai, com arrogância, nem, meu Pai, com maldade, nem com injustiça, que ninguém possa resistir a nós e a nossa atitude obediente diante do Senhor. Se são pessoas, meu Deus, que caiam por terra, se são situações, meu Deus, que sejam removidas, que sejam transformadas, meu Deus, se são lugares que eles se rendam ao Senhor, se são, meu Pai, situações que foram estabelecidas, que o Senhor altere, mas eu oro e peço que o Senhor, meu Pai, opere milagres, que o Senhor, meu Deus, realize proezas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, naquilo que nós colocamos as mãos. Eu oro por mudança, que o Senhor opere milagres e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Josafá recorreu ao Senhor.
por algo que ele podia ter ainda feito, corrido, lutado, buscado, meu Deus, opções. Ele não buscou opções. Ele agradou o Senhor. E eu oro para que, se algo ainda está nebuloso para nós e nós não estamos entregando, fazendo, nos revela para que também, meu Pai, já rapidamente e diretamente, venhamos entregar, obedecer, para que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós e nos dê vitória. Que assim como o Senhor deu a Josafá e ao povo de Judá, meu Deus, em Jerusalém, aquele povo que buscava, que recorreu ao Senhor no templo, nos dê vitória também, em nome de Jesus, diante dos moabitas, dos meunitas e dos amonitas. Eu tomo posse, meu Deus, que dessas 3 coisas que nós temos buscado do Senhor nos livrar, não, meu Pai, continuar na nossa vida. Que o Senhor, meu Pai, derrote todas elas, que o Senhor transforme cada uma delas, que o Senhor, meu Pai, nos dê livramento delas, que o Senhor nos abençoe, meu Deus, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu concordo agora com cada clamor, com cada oração. Eu declaro a tua unção sendo derramada e a unção do Senhor despedaçando o jugo, o Senhor quebrando correntes e nos estabelecendo como pessoas abençoadas e vitoriosas em nome de Jesus. Amém, amém e amém.